Torcedor do Nacional, muito obrigado também pelo carinho da sintonia. Termina, o Miguel Pérez começa a dança do futebol nacional e ideia. É grande final do sorteio do Campeonato Amador da temporada 1990. E vai trabalhando a equipe do Adeco, sobre o seu campo, gira na linha intermediária com o Remo, recebendo com o Marcalinho. Ele batida. Para muitos, o ADé é um time de futebol, e não é só um time de futebol, né? O ADé nada mais é do que a Associação Desportiva Engenheiro Arco Verde, né? E esse Engenheiro Arco Verde está vinculado exatamente, digamos assim, às nossas raízes, né? Ao nosso açude Engenheiro Arco Verde, que foi realmente, né, ele a pessoa responsável, né, por toda a construção do açude, e o açude é responsável por toda a construção da implantação do posto agrícola de Condado. E depois do posto agrícola de Condado, ele foi transformado no perímetro irrigado Engenheiro Arco Verde. Então aí os engenheiros agrônomos, os funcionários do DENOX, os técnicos administrativos, os técnicos agrícolas e os engenheiros de um modo geral, todos eles realmente sempre foram pessoas gostadas, apaixonadas pelo futebol. E eu achei que Condado merecia um campo de futebol no tamanho oficial. Porque o campo que existia lá no tempo do grupo do Dr. José Ferreira de Queiroga, era um grupo menor muito do que o oficial, e esburacado, não tinha assim, uma perfeição. Então eu falei com o doutor Gilberto, eu digo, doutor, tem perto daquele canal tal, tem um espaço lá que dá para fazer um campo dentro da medida oficial. Eu queria que o senhor me autorizasse fazer onde tem aqueles formigueiros, que aquele não tem nada plantado, não tem nada assim para colher ali. Aí ele disse, eu vou dar uma voltinha lá e lhe dou a resposta. Quando foi no outro dia, ele disse, está autorizado. Aí botou um trator à minha disposição, eu tirei minhas férias, aí eu comecei a trabalhar nesse trator, rebocando uma planha. Aí o Antônio José Cavalcante, que é o pai do doutor Almir, ele operava muito bem nessa planha, aí ele veio fazer comigo a terraplenagem, né? Aí findou fazendo para lá e para cá, aí no outro dia novamente e tal, e trabalhamos mais ou menos uma semana. Aí foi ficando bonitinho, danado. Aí ficou um canto mais alto do que o resto do campo todinho, mais ou menos 2 palmos, assim, mais ou menos. Porque a plana não tinha peso para desbastar um dos cantos do campo, que é o lado. Quem vem lá daquele lado da cooperativa é o do lado direito, né? Aí, finalmente, falei com o doutor Gilberto, eu disse, doutor Gilberto, eu vou, com sua permissão, eu vou a Patos falar com o diretor do DNR, para ele mandar uma patroa aqui e ele desbastar o lado esquerdo do campo, que não tem jeito para fazer, para a plana nivelar. Poxa, ele foi lá, trabalhou de manhã, quando foi de tarde, uma máquina potente como era, a Patrol, aí ele foi lá, fez a terraplanagem, aí deixou, quem conhece lá, não vê desnível mais ali de jeito nenhum, né? É tudo retinho, né? Foi. O começo foi isso aí. O Condado Futebol Clube foi, como eu falei, que quem fundou foi o João Pereira da Silva. Ele era um funcionário antigo do DENOX, casado já, e ele foi quem enfrentou esse Condado Futebol Clube. Pedro Amorim, Josias, meu Deus do céu, João Simplício, esse pessoal que vinha de fora, né? A criação do ADE foi em maio de 1973. Isso tudo com o apoio do gerente-geral do DENOX, geral regional, local, Dr. Zé Estevam, e logicamente na época tinha a CAMIC, Cooperativa Agrícola Mista dos Irrigantes de Condado, pela qual a sua esposa Célia era a presidente da CAMIC. Então existiu essa parceria, DENOX, chefe local do DENOX, Zé Estevam, e a CAMIC. E juntaram-se técnicos agrícolas,
economistas, engenheiros agrônomos, né, reuniram e formaram a Associação Desportiva Engenheiro Arco Verde, ADEA. Né, porque na época que formaram a ADEA, vale ressaltar que foi reunido e disse, não, só vai jogar aqui quem for jogador do ADEA, ou filho de funcionário do ADEA, ou do Denox, ou filho de colono. Então chegou um tempo que viu que não dava para formar com esses jogadores, tá entendendo? Inclusive o Zé Valdo foi um dos que foi jogar na Esperança. Aí quando chegou em 73, chegou o doutor Heriberto, foi o primeiro. Aí depois veio Reinaldo e Jobson. Aí sim, aí eles começaram a treinar mais a gente. Aí já compraram uma bola, compraram um uniforme do... Fizeram eu mesmo quem desenhei o nome, a DEA, né? Com aquelas letreiras lá do Denox, Geraldo Cabeleira e... Eu esqueci o nome do treinador. Aí me trouxe os números, eu coloquei em tinta acrylex, fiz o nome ADEA. Por isso que eu tenho esse nome do ADEA, sempre é esse mesmo nome, né? Essa letra. Aí acabou o tempo ruim, né? Aí eles começaram a jogar. Aí ficamos com o nome do time do ADEA, mas a gente sempre jogava, como eu estava falando. Jogos importantes, aí sim, Reinaldo, Jobs. O doutor Heriberto nem jogava, ele gostava só de treinar. Ele já era bem em coroa já. Mas e principalmente o Geraldo, Cláudio Baluch, sempre estudava fora. E a gente ficava no dia a dia aqui jogando no ADEA, enfrentar esse time no sítio, né? Que não era interior, era sítio. Jogava na cidade vizinha, Malta, São Bentinho, Pombal. A gente ficava jogando com esses times aí. Às vezes jogava em Curemas. Aí era assim, a gente enfrentava esses times aí. Agora, quando era um jogo pesado mesmo, aí os caras jogavam. Uma vez nós fomos jogar em São Gonçalo. Aí até o Denox deu o carro, a gente foi em cima de um caminhão. Jogar com o time de São Gonçalo. Aí era um jogo grande, né? E assim sendo, os engenheiros continuaram introduzindo na parte social, não deixando o esporte ser diferente, não ser apenas um time de futebol. Então o ADEA é uma associação de desporto, de aspecto cultural e de aspecto, acima de tudo, voltado para o esporte em todas as modalidades, né? Na parte cultural, na parte social, na parte esportiva. O ADEA foi criado exatamente com esse objetivo. Primeiro quem dirigiu o ADEA como treinador e diretor foi essa equipe de técnicos, engenheiros, o pessoal, exemplo, doutor Esberto, Jobson, doutor Reinaldo, né? Severino Laurindo e Geraldo Cabeleira. Esses foram os primeiros dirigentes do ADEA. Depois veio, quando esse pessoal foi embora, acabou esse pessoal, ficou Cláudio Badu, ficou Oswaldo, ficou Nezinho, ficou Dié, eu também passei na direção, Alcides, Paulinho, né? Tem que pegar essa bola e avançar pra frente, você tá sozinho, viu? Mostra aí, pessoal. É melhor. Roda. Quando tinha o dia de treino, aqui em Condado era quase um jogo. Era lotado o campo lá no treino. A torcida ia mesmo, participava mesmo dos treinos. E tinha dia que faltava o apito e o Laurindo apitava o jogo com um chocalho. Aí todo mundo sabe dessa história, era pra gente rir. Quando ele balançava o chocalho, era falta. E esse Laurindo também dava uma puxadazinha pro doutor lá, que o doutor... Ele tinha uma puxadazinha pro doutor na época, né? Os engenheiros, que era engenheiro dele lá do Denox. Geralmente a turma conhece mais, né? O ADEA do tempo de Alcides, né? Foi os anos 90, né? Com o Neguinho de Elisa, Bar, mas nós tivemos uma história bem antes, muito bonita. Por exemplo, a primeira vez que o Nacional jogou em Condado. Muito bacana essa pergunta, porque o Clóvis, né, jogava no Nacional e ele fez um grande campeonato paraibano. Foi paraibano. E eu acho que ele foi vice-campeão, uma coisa assim. Aí o Ceará contrata ele. Ceará, o time do Ceará. Aí lá ele quebra a perna. Aí ele retorna para Patos, para os caras recuperar ele e devolver, né? Aí o Nacional ficou fazendo jogos amistosos, treino. Aí ele veio aqui para Condado, né? O pessoal entrou em contato com o Nacional e eles vieram jogar. Inclusive queriam até alugar o campo do campo da gente aqui. O campo era tão bom, né? Já naquele tempo. Aí isso aqui jogamos lá com eles. Aqui, acho que eles ganharam de 4-1, não tem lembrança, né?
E nós marcaram um jogo, 2 meses, 3, não lembro bem a data, né? Aí nós fomos jogar empates com o Nacional, não, o Nacionalzinho. Era uma preliminar do jogo de Atlético de Souza e o Nacional, Campeonato Paraibano. Aí nós jogamos com o Nacionalzinho. Aí, no primeiro tempo eles fizeram 1-0 e nós empatamos com o saudoso gol do nosso querido amigo Neguinho de Genival, ponta direita. Muita gente nem sabe disso que ele jogava demais, Neguinho. Aí no finalzinho do jogo, uns 40 minutos, não sei se foi Robson, Reinaldo, deu um lançamento para mim. Eu era centroavante. Aí eu sei que eu saí na cara do gol. De repente eu vi que foi impacto aqui nas minhas costas. O cara quase que eu atropelei até o goleiro, né? Aí o juiz, o time do AD todo correu em cima para ele dar o pênalti, né? Era aquele Dimas, né? Não tinha uma pá meio alta. Aí eu sei que nós terminou o jogo, 1-1. Aí quando terminou o jogo, nós fomos pro vestiário, se trocamos e fomos assistir o jogo do jogo principal, né? Que era Nacional e Atlético. E a torcida do Nacional ficava dizendo, realmente foi pênalti, porque Dimas é assim mesmo. Então a gente assumiu a responsabilidade naquele tempo, comecei fazendo parte como jogador, depois ajudando, né, com problema de materiais, né, sempre ali mais próximo. Depois a gente começou já representando o ADEA jogando mesmo, e naquele tempo o segundo quadro, eu já tinha de júnior, naquele tempo era o segundo quadro, é sub-20, sub-17 hoje, naquele tempo era o segundo quadro e a gente já fazia isso, sempre junto a todos os momentos, né? Quando jogava em casa, a gente estava ali. Quando o time ia jogar fora, a gente ficava querendo arranjar um local, uma forma, um jeito de acompanhar também, que não era muito fácil, tudo era em cima de caminhão, era muito complicado, as coisas mais difíceis, né, do que acham que é hoje. Né? E aí eu fui cada vez mais ficando ligado. Aí eu saí, fiz parte do Conselho Fiscal, era sócio, depois do quadro de sócio fiz parte do Conselho Fiscal, do Conselho Fiscal. Aí eu fui ser presidente, fui vice-presidente, né, juntamente com o nosso amigo Xarel, né, Francisco da Silva Gouveia. Ele era presidente, depois ele saiu e eu era vice e assumi. E a gente assumiu ali num momento muito difícil, a gente já tinha uma sede naquele tempo. A nossa sede era no antigo colégio Padre Amâncio Leite, né, onde hoje tem ali aquele PET. Então ali foi nossa sede social por muito tempo, né, já foi uma ideia minha, a gente criar um encontro, um local onde nós pudéssemos estar sempre concentrados, conversando. E a gente já tinha ali bastante entretenimentos, né, para a gente se encontrar nos finais de semana e conversar, né, passar mais tempo junto, mesmo fora do campo, a gente tinha esse ambiente de uma boa relação. Foram duas memórias marcantes, uma positiva e outra negativa. A primeira positiva foi como essa relação, o próprio nome ADEA vem do perímetro de Arco Verde, existe essa relação entre perímetro. São Gonçalo tem um perímetro, né? Pau do Céu tem um perímetro. E a amizade, inventaram um jogo lá, um amistoso, Severino Laurino e Geraldo Cabeleiro do Denox, funcionário do Denox e treinador do ADEA dirigente. E acertaram um jogo. E agora naquela época, isso faz mais de 20 anos, faz mais de 30 anos, mais ou menos, mais de 30 anos atrás. Acertaram um jogo disso naquela época, foi quanto? Diga quanto. Deram 800 mil reais a nós, deram 22 almoços, 22 almoços e 22 jantas. Aí fomos em cima de um caminhão, batendo de Souza até Pau do Céu do Norte, em cima do caminhão, na costela de vaca, aquele negócio lá. Eu sei, resumindo, e almoçamos, tomando banho, almoçamos, não quisemos jantar não. Por quê? Você vai saber agora. Aí começa o jogo, ADEA e Pau do Céu. Aí você disse, por que essa goleada? Severino Laurino disse que o time do ADEA era bom. O dirigente do time de Pau do Céu foi, na época não era Souza não, o Atlético de Souza levou 3 ou 4 jogadores profissionais de Souza, foi em Natal, trouxe 3, 4 jogadores do Riachuelo profissional de Natal. Tá entendendo? Aí começou o jogo. Quanto? 2-0. Nós levamos um goleiro, Didi de Malta. Terminou 2-0. Não, 1-0. Aí o cara machucou o Didi. Começa o jogo, segundo tempo, a gente perdendo 1-0. Diga quanto o resultado. 14-1. 14-1. A vaia por cima de vaia. Terminou o jogo, cobriram nós na pedra. Não quisemos jantar, não quisemos banho, não quisemos nada. Pagaram só 800 mil. Aí foi um ponto negativo. Agora, ponto positivo foi também acertado um cruzeirinho daquela região do Vale do Pinhacó, e foi 15-0. Aí o ADEA descontou. Bar fez 8, o Teta fez 8, Bar fez bem 8,
7 será. Eu sei que esse foi um ponto positivo, né? No ano de 2003, fui convidado pelo então presidente do time, Pruxa e Paulinho, que era o treinador, a participar da equipe do ADEA, em dezembro de 2003. Aí aceitei o convite, disputamos muitos torneios amistosos para se preparar para o campeonato municipal de 2004, que na minha opinião foi o maior campeonato que já houve aqui em Condado. Inclusive, maior é questão também em número de times, onde o ADEA se sagrou campeão invicto, 100% de aproveitamento. Marcante foi a final contra o Boys, onde no primeiro tempo, aos 20 minutos de jogo, já estávamos ganhando de 3-0, 3 gols meus. E lembro como hoje do primeiro gol, pela equipe do ADEA numa final, foi onde eu passei pelo saudoso Mundico e Choca, o grande zagueiro de São Bentinho, e chutei mais ou menos da lateral, quase sem ângulo. O goleiro era Tico, Bacurau de Pombal, um excelente goleiro. E a bola foi bem no canto, foi um gol inesquecível. Esse foi o maior gol inesquecível na minha carreira, que lembro os detalhes até hoje, pela emoção, pelo conjunto. Meu pai, e quando eu fiz o gol, foi bem interessante, que meu pai estava ao lado. Eu fiz o gol na lateral, quando eu fiz o gol eu corri e abracei. Não foi ele que me abraçou, foi eu que abracei ele. Foi por isso que esse gol é marcante, chega a arrepia, né? Os 10 gols que eu fiz aí, eu jogava centroavante na época, foi contra o São José Espinhal no dia 19 de janeiro, na festa de São Sebastião. Aí eu fiz 10 gols nesse jogo. Batava no jogo, acho que ninguém estava não, mas batava no jogo, o ADEA estava completo nesse dia. E o 10º gol que eu fiz, não tinha feito nada, mas vai fazer gol hoje não, né? Só o Galego vai fazer, os caras diziam, né? Aí, mas rapaz, o Galego tá com sorte hoje. Aí eu fiquei numa barreira, já no finalzinho, o bateu a barreira, a bola bateu na minha cabeça, entrou lá no outro canto. 10 gols, aí pronto. A gente fez 10 gols. Aí de noite teve o leilão aí, os caras tudo matando galinha pra mim aí de noite aí. O artilheiro do ADEA, o artilheiro do ADEA. E aí a gente passou exatamente depois de toda uma documentação totalmente oficializada de acordo com a legislação, né, das instituições sociais naquele momento, a gente foi trabalhar para conquistar um espaço na Liga Patoense de Futebol. A gente se inscreveu e por lá a associação foi toda bem avaliada, né, para poder ver se nós tínhamos realmente perfil para fazer parte da filiação junto à Liga. E a gente conseguiu tranquilamente, tudo isso fruto de muito trabalho, né, de todos juntos, e a gente se filiou à Liga. Passamos muitos anos filiados à Liga, participando de um dos maiores campeonatos do Alto Sertão da Paraíba, que era o Campeonato Amador de Patos. E aí a gente teve durante 3 anos seguidos um alvará de reconhecimento da Federação Paraibana de Futebol como a equipe que melhor teve índice de participações em vários quesitos dentro de todos os filiados da Liga. Então isso foi um ponto muito importante para a gente, de muita valia, de muita honradez. Aí, a respeito do Master, a gente passou 10, 15 anos sem jogar bola e eu tive a ideia, eu reuni na casa de Zé Valdo, Sebastião Bolo, professor Alcides, professor Rêmulo, outros atletas, fizemos uma reunião lá, depois a gente marcou uma reunião na Câmara Municipal, fizemos 3 ou 4 reuniões na Câmara Municipal, convidamos os atletas e a gente convocou e formamos o time do ADEA. Formamos o time do ADEA, Associação Desportiva Engenheiro Master, né? E como a gente não tinha campo para treinar, esse campo aí, hoje atualmente, esse campo aí ninguém treina. Esse campo só serve exclusivamente para jogo, né? Quando tem essa ruma de time, então ninguém treina. É um dos pontos negativos que tem os times de futebol de Condado hoje é porque não tem um campo para treinar. Aí justamente isso, aí deu a ideia, a gente veio aqui, eu e o Valdires, a gente viu essa localização, pedimos provisoriamente ao chefe local, Eri Aerto, ele veio aqui e autorizou. A gente também foi a São Gonçalo, fizemos um ofício solicitando uma área de 3 hectares aqui, essa área de 3 hectares, está em andamento, né? Esse processo está em andamento. A gente tem que estar em Fortaleza. Mas uma coisa interessante que foi que eu, Rêmulo,
eu, Remo, Alcides, mais outro. A gente foi em São Gonçalo e trouxemos aqui o chefe do perímetro aqui, condado de São Gonçalo, Curemas, e ele demarcou. Se você, aqui tem 4 piquetes aqui no norte, sul, leste, oeste, ele demarcou essa área, justamente essa área que está aqui demarcada. Em plena pandemia, fui convidado por João Paulo, a primeiro momento por João Paulo, e Pruxa também me chamou. Aí eu aceitei o convite e viemos treinar aqui. Na época era chão de terra ainda, terra batida. E eu sempre gostei de me envolver bastante no âmbito esportivo, no âmbito de coletividade. E dei a ideia para o pessoal, vamos gramar? Aí uns ficaram rindo, outros ficaram debochando um pouco, mas todo mundo abraçou a causa. E gramamos nosso campo, muita dificuldade, né? E depois, quando estava bem gramadinho, tal, os treinamentos, vamos lá, marcamos amistosos. Sempre foi um sonho de estar participando do ADEA. Não é uma coisa, o ADEA não é um time, o ADEA como eu digo aqui, a molecada aqui que está treinando ali agora, o ADEA é um modo de vida. Desde a época da colonização, desde a época que era o único time representante da cidade. E quando o nosso campo esteve pronto, eu cheguei para o presidente Alcides, agora sim, agora é hora, vamos criar o ADEINHA, o Sub-20. Alcides perguntou se eu encararia essa barra, eu digo, com certeza. Eu já tinha isso em mente há muitos anos. Eu saí daqui já com aquela, que eu acho muito bonita, a Galeria do Condado, né? É um pia, né? Que a gente chama galeria, né? Aí eu sempre lá em São Paulo mostrava fotos, aquelas fotinhas antigas aos meus amigos. Eles achavam, mas rapaz, que lugar bonito. A galeria é como se fosse um símbolo de condado, né? Uma paisagem muito bonita. Aí eu rascunhei e fiz. Aí, a mesma coisa, o mascote. Quando eu apresentei, eu tinha essa história no livro de Cornélio, que a casa lá que eu falei é uma casa grande, né? Ali ao lado do Denox, foi uma das primeiras casas do condado, que infelizmente derrubaram. Aí lá no livro de Cornélio é o Alto da Raposa. E aqui tem raposa, né? Até hoje ainda tem raposa por aqui, né? Então, assim, essa relação ela é muito forte exatamente por esse motivo, né? Então, para que todos fiquem bastante informados, o nome ADEA está vinculado. O nome ADEA está, digamos, dentro dessa relação campo de prática esportiva e campo de desenvolvimento da agricultura e da pecuária, de experimentações e de outros aspectos de desenvolvimento, não só para Condado, mas para toda a região. Isso. O trabalho ambiental, a gente temos uma parceria com alguns professores da Universidade Federal da Paraíba, da sede de Patos. Aí esses professores, e junto com o professor Alcides também, lá da UEPB de Catolé do Rocha, eles vêm passando dicas para a gente fazendo alguns replantios de plantas nativas, de frutíferas adaptadas para o semiárido. Aqui ao redor também foi plantado ipê roxo, ipê rosa, né, tudo doado pela universidade. E a gente tem feito também um trabalho de conscientização com todos os associados de não colocar fogo, não jogar detritos que venham poluir essa área maravilhosa aqui da gente. Essa ideia, arruma esse raio pra cá. Pode trabalhar aqui. Aquela final foi, a gente se classificou lá no Grilão. A gente foi para o municipal, né? Que lá a gente tinha os jogos lá sempre esses jogos lá no Poeirão era só a turma de Condado, né? A gente classificou e veio para o municipal, né? Aí no municipal o ADEA jogou com o Baicola, foi 4-0. 4-0 o ADEA ganhou o Baicola na quarta-feira e no sábado a gente jogou com o Nacionalzinho. Recupera o próprio Beck, marcou lindo para o time do ADEA, a cidade de Condado, 0-0, o placar 0-0, vem Rosiel, 10 é camisa dele, ainda Rosiel, é marcado de mal. Aí, Nacionalzinho
entrosou lá com mais, parece que na época tinha 4 jogadores nacionais, já estavam no time de cima. Estava jogando já profissional, mas não era amador ainda, mas jogava no profissionais. E o Adé montou um time para marcar, mais para marcar. No caso, eu perdi a liberdade, que eu tinha, eu ia para frente, fazia gol, fazia tudo. Nesse jogo, eu fui Alcides, não é para subir, não, é para marcar. Vamos fazer um jogo aqui marcando, se der para sair, a gente sai. Aí a gente jogou muito preso ali, por isso que o Adé segurou o primeiro tempo, o segundo tempo, a prorrogação, e a gente foi para os pênaltis. Aí na época na quarta-feira eu tinha perdido um pênalti contra o Baicola. Aí o meu sistema nervoso estava muito pesado na decisão, né? Aí eu não bati não, ficou eu e o Rui lá em cima, na parte de cima. Quando o Rui, eu fiquei lá e quando o Rui perdeu o pênalti, ele ficou lá em cima, onde estava eu, né? E pensei, aí, Galo, você acertou, você não foi bater, olha qual é que eu fiz aí, ele dizendo para mim, ficou nós dois lá em cima. A gente teve uma participação muito importante, a gente foi vice-campeão amador. Na história da Liga Patoense de Futebol em Patos, só 2 times conseguiram esse legado, ser vice-campeão do Campeonato Amador em Patos. Foi o ADEA, em 1990, e o time do Estudante de Teixeira, mas nenhum outro conseguiu isso. E o maior legado do ADEA foi essa amizade, né? E não morreu. O maior legado do ADEA foi a Associação Desportiva de Jericoacoara Verde, foi que não morreu. E nós ressuscitamos isso com a criação do ADEA Master. Então o maior legado foi essa interação, né? Esse amor por essa equipe tão respeitada, que chama-se Associação Desportiva de Jericoacoara Verde, ADEA. É muito bacana para a sociedade, né? E ter esse legado e outra, como eu faço com o Alcides, tem um time de jovem. O ADEA não é time de Master. Time de Master porque a gente parou. Aí quando eu voltei para cá, se reuniu o Alcides, Pruxinha, a turma todinha, né? O Remo, Carlos Milton, vamos fazer um time de Master, pelo menos a gente começar. Mas o ADEA não é Master. Fizemos um time Master para... Mas agora Loló fez o timezinho de sub-20, mas eu acho mais importante não ser sub-20. Ser um time de jovem, normal, né? Entrar nos campeonatos e normal. Mas o legado é muito bacana para a cidade, né? As pessoas, os condadenses têm que ter essa noção do tamanho do ADEA, né? Numa cidade com condado, Malta, não tem um time velho assim, né? Com essa história toda, né? Que tem o ADEA. Muito bacana. A nossa juventude hoje precisa ver como tudo aconteceu, que eles ainda não tomaram ciência quando vêm jogar, quando vêm para qualquer uma prática de esporte no ADEA, eles não observam que nós não somos apenas um time. Eles vêm de algum time e acham que vai para um outro time. Não, confesso muito, vocês hoje estão dentro de uma associação que tem realmente abrangências, que tem objetivos diferentes. Mas o que a gente pretende é isso, é que não deixem mais o ADEA ter chamado essa palavra de paralisação, né? Para amanhã não ter uma nova retomada. Toda nova retomada ela traz prejuízos, ela precisa ter uma continuidade, nem que seja lenta, mas ela precisa continuar, né? Para na hora que for para fazer uma acelerada maior, vocês vão encontrar uma estrutura em funcionamento. O ADEA sempre deixou para mim esse legado de família, de união, de dar as mãos. Já imaginou um monte de jovens senhores dizer no semiárido que vai fazer um campo, que vai gramar, que vai iluminar, do nada assim, sem nada. Foi essa questão de união, de dar as mãos, de correr atrás mesmo, de perseverança, de não ligar para críticas e nem também se deixar entusiasmado demais com elogios. E correr atrás e buscar, porque o ADEA é isso, o ADEA é essa união, o ADEA, para mim, é essa coisa de modo de vida, um modo de vida mais natural. Essa galera aqui sempre aconselha eles para quando for participar de esportes, não beber, se beber na noite anterior, não participar. Como eu falei para vocês, a gente tem que fazer primeiro o cidadão para depois fazer o jogador.
Música